ok? Pois bem, então nós já vimos aqui o delete, nós já vimos aqui o update, o insert e o select. Nós vamos ver aqui o select com algumas funções específicas, certo? Algumas funções interessantes. Por exemplo, a primeira função que nós vamos ver é o count. O que é que o count faz? O count vai contar quantos registros tem naquela tabela, tá? Por exemplo, select count codeproj, que é a chave primária, né? Então 2. Será se é 2 mesmo, professor? Vamos ver aqui, ó. Vamos selecionar tudo e a gente conta. Como nós temos poucos registros mesmo, 1, 2. Exatamente, 2 registros existentes na nossa tabela, certo? Agora nós vamos fazer o seguinte, por que tem isso? Se eu já sei. Porque às vezes você quer saber apenas o resultado de quantas linhas tem naquela tabela dependente de uma cláusula where, tá? Por exemplo, nós vamos procurar quantos projetos tem com um orçamento maior que 1.000. Nós sabemos que não vai ter nenhum, não é? Por quê? Porque eu fiz uma cláusula where, um update sem o where que botou todo mundo para 200. Então eu vou executar novamente esse aqui de cima e que eu vou dizer que o Pronatec tem 10.000, tá? E aí nós vamos listar esse count aqui. Então ele vai aparecer apenas um, que é o Pronatec de 10.000. Ele não lista a linha do Pronatec, ele diz quantos registros eu encontrei com essa condição, onde o orçamento seja maior que os 2.000. Beleza? Tranquilo, pessoal. Aqui, vamos continuar. Tá? Acho que aqui não vai ficar nenhuma dúvida aqui. Mas esse outro comando aqui, que é o AVG, o AVG nada mais é do que a média. Tá? É uma média. Ele vai fazer uma média de quem? Da coluna em que você está dizendo. Então ele vai selecionar toda a tabela projeto e vai mostrar apenas a média do campo projeto. Por exemplo, aqui nós temos no projeto, nós temos dois, que é um de 10.000 e outro de 2.000. Então o que, é que ele vai fazer? Vai somar isso aqui, que vai dar 10.200 e vai dividir por 2, certo? Que vai dar 5.100. Vamos ver se dá tudo certo. Ok, 5.100. Ele somou 10.000 com 200, que deu 10.200. Só tinha apenas dois projetos, né? São duas linhas, então ele pegou a soma do orçamento, que deu 10.200, e dividiu por 2, que era a quantidade de linhas alcançadas, certo? Essa aqui, da mesma forma, você pode utilizar a cláusula where depois, tá? Nós temos também o sum. Sum é a soma, tá? Então, por exemplo, se eu executar essa soma sem nenhuma cláusula where, tá? Ele vai dar os 10.200, certo? Ele somou os 10.000 mais os 200. Então ele somou tudo que tem, todos os valores que tiverem na coluna de orçamento. Vamos fazer o seguinte, vamos somar tudo que o código de projeto for menor do que 2. Ele vai somar apenas 10.000, porque é apenas o código 1, tá bom? Certo? Então, aqui é só para dar um exemplo com cláusula where, certo? Sei que essa cláusula where não nos levou a nada, porque também nossa tabela tem poucos registros, mas está aqui o funcionamento dela. Da mesma forma que nós temos o sum, nós temos também o min. O min é o mínimo, tá? O mínimo. Ele vai lhe dar o menor valor daquela seleção, certo? Nesse caso, do código func, certo? Se eu listar aqui tudo aqui, ele vai dar provavelmente 1 aqui. Provavelmente não, com certeza é 1. Porque ele vai dizer o menor código. Não deu, por quê? Porque não tem esse comando, essa coluna. Código func, pessoal. Estava tudo errado. Vem aqui, ó. Coluna não encontrada, não existente na lista de colunas. Então vai dizer o seguinte. Eu executando só essa parte sem o where, certo? Isso aqui é um select, não vai ter problema. Ele vai nos dar o menor valor para essa coluna código func. Nós sabemos que vai ser 1, certo? Porque é o código 1 do primeiro funcionário. Porém, ele pediu aqui o menor código que ele tenha nascido após 1º de janeiro de 1980. Então, o primeiro que vai aparecer ainda é o 1.
porque, vamos ver aqui o resto vamos listar todo aqui do lado para a gente poder comparar, tá? Pronto, nós temos uma data de 1980, mas nós vamos botar o seguinte, não vamos botar 1980 não, nós vamos botar 1978. Pronto. Ele vai executar, vai mostrar o 2, que vai bater bem aqui. Ó. Se eu estou pedindo maior ou igual de 1º de janeiro de 78, eu quero que ele me dê o primeiro, certo? Ele vai me dar o número 2. Não vai dar o número que é o mínimo, não é o número 2, é o mínimo, que vai ser, ele, dentro dessa cláusula aqui, ele vai englobar, se eu estou pedindo maior que 78, ele vai pegar o 78 e o 980, e vai retornar 1, porque é o que é o mínimo, é o menor número dessa coluna aqui, o menor valor dessa coluna aqui, certo? Vamos executar com toda a cláusula aqui, certo? Continua sendo o mínimo, certo? Porque é o que satisfaz aquela condição. Porém, se eu colocar máximo, tá? Ele vai nos retornar código, o nome da coluna também não estava errado. Vai se tornar por conta da minha cláusula aqui de 1980. Eu engessei essa cláusula. Vamos mudar aqui para 1978. E agora sim, ele nos deu o 2, certo? Porque ele me deu o maior valor dessa coluna código func, tá? Vou listar aqui todos os valores que vão aparecer nessa cláusula aqui. E aí veremos comparando um com o outro. Ó, com essa cláusula aqui, que a data de nascimento tem que ser maior ou igual a 1 de janeiro de 1978 e menor que 21 de 12 de 1980, ele vai satisfazer, os registros que satisfazem essa condição são apenas 2. Quando eu peço o mínimo, ele vai trazer esse aqui, que é o 1, que é o menor valor dessa coluna. Quando eu peço o máximo de código func, ele vai trazer o 2, que é o maior número dessa coluna aqui. Se ele tivesse N registros aqui, ele pegaria o primeiro e o último lá atrás, de acordo com o mínimo e máximo, certo? Desculpa, pessoal. Temos outras condições, outras funcionalidades em cima da cláusula where, além dessas funções, que é o group. O group é muito utilizado para fazer agrupamentos, até o próprio nome já diz, bom demais para os relatórios. Por exemplo, esse exemplo aqui abaixo, nós vamos ter o seguinte: nós temos a tabela trabalho, né? Nós vamos ter, o que ele vai pegar? Ele vai pegar de acordo com o código do projeto, né? Vai dizer quantos funcionários, né? Quantos funcionários trabalham naquele projeto, de acordo e agrupado por código do projeto. Então, o que vai ter? Se eu tiver 3 funcionários no projeto 1, ele vai dizer projeto 1, 3 funcionários. Certo? Vai dizer, se eu tiver vamos listar aqui todo o conteúdo. Vai ser mais fácil de visualização. Está tudo que a gente vai ver. Não tem nada. Nossa, a tabela está vazia, gente. Chato. Vamos inserir registros aqui na tabela, tá? Vamos inserir registros na tabela. Nossa tabela trabalho, ficou faltando uma tabela para ser populada. Falha minha, desculpem. Então não tem problema, nós vamos inserir na tabela aula trabalha, certo? Eu não vou colocar os campos porque eu já estou olhando bem aqui do lado B, tá? Então nós temos o funcionário 1, eu me lembro que tem, nós temos o projeto 2, certo? E nós temos uma função, vamos ver quais são as funções que nós temos aqui.
nós temos essas três funções aqui. Então, o funcionário 1 terá uma função 2 que é de doutor, certo? Aliás, ele está no departamento 2, no projeto 2, na função 2, que é de doutor. E a data de entrada dele vai ser 2014, 01, ou seja, 1º de janeiro de 2014, tá? Vamos ver se vai dar certo aqui. Perfeito, foi inserido. Vamos fazer mais, né? Vamos botar aqui uns dois funcionários, perdão, no projeto 2, tá? Vamos botar aqui o funcionário 1 de novo no projeto 3, 1, na função 3, se eu não me engano, é bolsista. Vamos colocar o funcionário... Pronto, tá cheio. Já dá para a gente ter uma noção aqui. Então é o seguinte, pessoal, vamos ver a lista da tabela. Tem aqui o funcionário 1, ele está em dois projetos, certo? Vocês estão vendo aqui que ele está no projeto 1 e projeto 2, com duas funções distintas, beleza. E o funcionário 2, ele está somente no projeto 2, nessa função 2 aqui, se não me engano é professor 40 horas. Vamos utilizar o nosso grupo lá, certo? Então, o que ele vai dizer? Ele vai mostrar o código do projeto, certo? E vai dizer quantos funcionários teve em cada um deles, certo? Agrupando pelo projeto. Ele toma por base o projeto para fazer essa contagem aqui. Perdão. Ele está dizendo que eu não selecionei nenhum database. Eu esqueci realmente. Eu tenho que botar uma aula pronto aqui, tá? Beleza. Então, ó, no projeto 1 tem um funcionário. No projeto 2 contém 2 funcionários. Isso confere? Confere, pessoal. Vamos voltar aqui e ver. Projeto 2, ó, tem um funcionário 1 e um funcionário 2. Beleza. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu selecionei tudo e peguei e mandei ele agrupar por código do projeto. Então, ele lista o código do projeto e dá um count em cada um deles. Então, ele não vai repetir o código do projeto. 1, 2, 2, 2, 2, ele vai dizer 1 tem tantos funcionários, 2 tem 2 funcionários, 3 N funcionários, e assim sucessivamente, tá? Então, eu estou fazendo um agrupamento por código de produto. E ainda dei o nome dessa coluna count aí, né, que está um count. O nome dela ficou quantidade de funcionários. Eu dei um alias para ela, bem aqui nessa definição. Se eu não desse nada, ele criaria uma coluna vazia, certo? Ou apenas uma coluna dizendo o que ela referencia, que é um count, tá? Mas não é bom fazer isso. Então, procurem sempre dar os alias, né, os apelidos, as colunas, quando for um campo calculado. Isso aqui é chamamos de campo calculado. Para melhor identificação depois, quando você for trabalhar com ela, certo? Continuando aqui, tá? Nós temos... Bem, pessoal, nós temos agora as junções, né? Os selects com junções, tá? O que são eles? Às vezes você precisa fazer um select que vai utilizar mais de uma tabela, tá? E fica ruim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem aqui. Você tem essa tabela de funcionários, você tem um departamento, porém você não sabe qual é esse departamento. Isso é ruim, porque imagina que você tivesse que fazer toda vez isso aqui, ficar consultando nas duas tabelas, certo? Seria muito ruim, seria até inviável. Você está o tempo inteiro, qual é o departamento 3? Aí você vai dar um select na tabela, vai ver, é computação, e o 1, certo? Então não faria muito sentido nisso, certo? Então, aí foi criada as junções, onde você diz a tabela principal, você junta com essa outra tabela para se ter alguma informação proveniente da segunda tabela. Por exemplo, nós temos o inner join, né? E o left outer join e o right outer join. Quais são as diferenças? O inner join, o que é que ele vai fazer? Ele vai mostrar somente as tabelas onde essa cláusula aqui for verdadeira, certo? Onde eu tiver na tabela funcionário um código de departamento que exista no departamento, ok? Por exemplo, nós temos aqui na tabela funcionário, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 funcionários. Desses 5, apenas 4
aliás, no total de 4 tem código de departamento. A Joana aqui não está lotada em departamento algum. Nesse caso, a Joana não vai aparecer aqui no join, tá? Veja, ó, apareceu o José, que é da física, a Maria, que é da computação, o Francisco Santos da computação somente a Maria Souza da computação e a Maria da física. Nós temos duas Maria, uma da computação e outra da física, certo? Porém, a Joana não apareceu. Por quê? Porque ela não está lotada em nenhum setor. Então, essa condição para a Joana não existe. Não existe um código de departamento, a Joana não tem um nulo, e não existe um código de departamento nulo. Se eu tivesse um código de departamento que fosse nulo, apareceria a Joana aqui com o nome que foi dado para ele. Porém, o código de departamento é a chave primária de departamento onde não pode ser nulo, certo? O que fere já a regra principal da tabela, tá? O outer join, né, left outer join, essa ocasião aqui não é obrigatória, tá? E ele vai e lista todos os funcionários. Porém, nesse caso aqui, a Joana, perdão, que não tem setor, não tem departamento, vai aparecer, certo? Então, ele vai tornar, por que ele vai usar essa cláusula aqui? Para poder pegar a descrição do setor, do departamento, certo? Quando ele não achar, vai trazer nulo, tá? Vamos ver aqui como é que fica. Então, ele trouxe Jorge, ou José, da física, a Maria da física, a Maria Souza da computação, o Francisco Santos da computação e a Joana de departamento nenhum, certo? Porque ele não é obrigatório que isso aqui seja verdadeiro e ele dá atenção à tabela da esquerda. Então ele vai mostrar todo mundo que está na tabela da esquerda. O right outer join é a mesma, assim, ele não obedece, não é obrigatório essa condição ser verdadeira. Porém, ao invés de ele mostrar todos os funcionários, que no caso ele mostrou com o left, ele vai mostrar todos os departamentos, certo? Então ele dá mais atenção, né, mais ênfase a essa lá, a tabela que está do lado direito, tá? Olha a diferença do resultado que fica, certo? Ele já não mostrou a Joana, mas ele mostrou o departamento de matemática e o departamento de análise, que não tem nenhuma pessoa lotado nele, certo? Deu para entender aí? Beleza, pessoal, acho que aqui está tudo tranquilo, tá? Existe também mais vamos voltar lá para o insert, tá? Tem um tipo de insert, que esse aqui não vai dar nem para me fazer aqui, porque eu não tenho essa tabela de pessoa, certo? Esse aqui é um exemplo que também tem na nossa apostila, tá? O que é que eu faço aqui? Eu vou explicar o funcionamento dele. Ele vai inserir em aula.funcionário, nessa sequência, que é o código funcionário, o nome, data de nascimento e código dependente, todas as pessoas, certo? Todas as pessoas que estão, todos os registros da tabela pessoa, nessa ordem aqui. Veja que a ordem é a mesma. O código de pessoa vai ser o código de funcionário. O apelido da pessoa vai ser o nome. A data de nascimento da pessoa vai ser o DT-NASCE do funcionário. E o código do setor vai ser o código dependente, do departamento, certo? Então ele pega os dados dessa tabela pessoa e transfere todos de uma vez para a tabela de funcionário, certo? É assim que esse insert é uma outra forma de fazer insert. Nesse caso, você não precisaria estar informando de um a um da tabela pessoa, né? Você pega o produto daquele select da tabela pessoa e joga dentro do funcionário, claro que obedecendo, né, a ordem das colunas da tabela de estilo, certo? Tranquilo? Bem, pessoal, então essa foi a nossa aula, tá? A aula da semana 3. Espero que tenha entendido tudo. Agora vamos para a lista de exercícios que está lá. E estudem, que só tem o que melhorar daqui para frente. O próximo que nós vamos ver será funções e história de processos, certo? História de processos e funções, exatamente. E até lá.